Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Top 10. E no vídeo de hoje, os maiores serial killers da história. Há quem acredite que os serial killers são coisas dos tempos atuais, mas é aí que se enganam. Já que, ao que tudo indica, nos tempos antigos as coisas eram muito piores. Afinal, se hoje em dia o dinheiro já traz privilégios, antigamente um título poderia lhe garantir a impunidade. E é claro que a falta de comunicação e ausência de investigações ajudava bastante. E se você gostou desse tema, deixe o seu like, se inscreve, ativa o sininho, comenta e compartilha. E iniciando a nossa lista, no 10º lugar, Gilles de Rais. Ele nasceu na França e viveu entre 1405 e 1440. E pelo que se sabe, fez um total de 200 vítimas. Gilles era companheiro de armas de Joana d'Arc e arruinou sua fortuna investindo em uma peça extravagante que o mesmo criou. Para compensar, ele tentou invocar um demônio chamado Baron em um ritual alquímico que traria dinheiro. Quando Baron não apareceu, ele começou a sacrificar crianças em seu nome. Acabou sendo enforcado, esquartejado e queimado. Com a 9ª colocação, H.H. Holmes. Nascido nos Estados Unidos, viveu entre 1861 e 1896, tendo feito em média 230 vítimas. Holmes, ou Heber Webster Murdoch, seu verdadeiro nome, foi o criador do Castelo da Morte, que na verdade era um hotel construído especificamente para abrigar seus hábitos assassinos. Pelo menos 27 assassinatos ocorreram no local, mas as autoridades suspeitam que o número seja muito maior, chegando a 230. O hotel contém salas que só podem ser abertas por fora, conectadas a canos de gás. Uma sala que só pode ser acessada por um alçapão no teto, uma sala secreta para enforcamento, um cofre onde as pessoas eram sufocadas e um elevador de corpos. Como Holmes era um homem de negócios, ele preparava os ossos e os vendia para universidades. Na 8ª posição, Harold Shipman. Nascido na Inglaterra, viveu entre 1946 e 2004. E durante a sua vida fez um total de 250 vítimas. O mais prolífico dos doutores morte executava seus pacientes com diamorfina, também conhecida como heroína, mas vendida legalmente por este nome na Inglaterra, como tratamento extremo para a dor. Ele então falsificava os registros médicos para mostrar que seus pacientes estavam doentes antes que tudo acabasse. Sua lista de assassinatos é composta principalmente por pessoas mais velhas. A mais jovem das vítimas era um homem de 41 anos. Em 2000, Shipman foi condenado por matar 15 pessoas e sentenciado à prisão perpétua. No entanto, uma investigação da polícia britânica, após o seu julgamento, ligou diretamente o médico a 250 outros casos. Mas os detetives acreditam que o número pode ser ainda maior, dados os mais de 2.500 depoimentos fornecidos e a análise de 270 mil páginas de evidências. No 7º lugar, Luiz Garavito, nascido em 1957, na Colômbia. Tem no currículo 300 vítimas. Conhecido popularmente como La Bestia e Tribilín, o colombiano Luiz Garavito confessou perante um juiz ter matado e estuprado mais de 130 meninos na década de 1980. No entanto, a polícia militar colombiana estimou esse número em mais de 300 assassinatos. Levou anos para que ele fosse descoberto, porque suas vítimas eram camponeses e indigentes, os quais ele atraía com dinheiro. Ele foi preso em 22 de abril de 1999 por 139 crimes e condenado a um total de 1.853 anos e 9 dias. Porém, assim como no Brasil, a lei colombiana não permite que o preso fique por mais de 30 anos. Até a data de gravação deste vídeo, La ainda está preso. Com a 6ª colocação,
John Johnson. Nascido nos Estados Unidos, viveu entre 1824 e 1900 e fez um total de 300 vítimas. O mesmo ficou conhecido como Johnson, o comedor de fígado. Depois que sua esposa foi morta pelos índios Apsalok, que em tradução livre significa corvos, ele jurou vingança e teve a sua vingança. Ele matou, escalpelou e comeu seus fígados. A última parte porque acreditavam que ninguém poderia ir ao céu sem seus órgãos. Como punição, ele foi nomeado xerife. Na quinta posição, Pedro Lopes, nascido na Colômbia em 1948. Estima-se que foram 350 o número de suas vítimas. O chamado Monstro dos Andes atuava em pelo menos 3 países. Ele admitiu ter matado 110 meninas no Peru, 100 na Colômbia e mais de 100 no Peru. Não soube dizer exatamente quantas. As vítimas escolhidas eram meninas com idade entre 9 e 12 anos. Certa vez foi capturado por indígenas que sabiam de seus crimes e estavam prestes a executá-lo, mas acabou sendo salvo por um missionário americano e depois solto pela polícia. Pedro Lopes foi preso em 1980 e condenado pelo assassinato de 110 meninas equatorianas em 1983. Ele foi considerado louco e solto após ter sido curado em 1998. Ele voltou a matar, porém sua situação atual ou localização é desconhecida. Até onde se sabe, a sua última vítima foi feita em 2002. No quarto lugar, Amelia Dyer. Nascida na Inglaterra em 1837, viveu até 1896 e fez um total de 400 vítimas. Um termo tétrico da era vitoriana é a baby farm, ou fazenda de bebês, que nada mais é que uma fachada para as mães solteiras que, desesperadas por causa do estigma da época, pagavam famílias para adotar os bebês ou entregá-los para adoção. Obviamente, este valor não era o suficiente para cobrir as despesas de uma vida. A Amélia, então, cortava os custos. Ela foi responsável pela morte de crianças sob sua responsabilidade por mais de 20 anos, deixando-as morrer de desnutrição ou maus tratos. Em 1896, ela foi enforcada enquanto cumpria pena por um único crime. Na terceira colocação, Elizabeth Báthory. Ela viveu na Hungria entre 1560 e 1614. Fez um total de 650 vítimas. A famosa e temível Condessa Sangrenta ficou conhecida pela lenda de tomar banho em sangue para preservar sua juventude. Aos 15 anos, ela se casou com o conde Feras Nasdod, um oficial conhecido por sua brutalidade com seus inimigos. Quando foi presa, a polícia encontrou com ela uma agenda com o nome das vítimas. Eram 650. Ela foi acusada pela corte húngara de torturar e matar 80 jovens, contando com a ajuda de outras 4 pessoas. A maioria de suas vítimas eram servas que trabalhavam em seu castelo. Mas mais de 300 testemunhas falaram de sequestro, tortura e morte de adolescentes que foram levadas para seu castelo, cujos corpos chegaram a ser recuperados. Como o rei devia dinheiro para sua família, nunca houve um julgamento real para a condessa. Porém, ela foi submetida a uma espécie de prisão domiciliar na Eslováquia. Com a segunda posição, Togbira. Nascido na Índia, viveu entre 1765 e 1840 e fez um total de 931 vítimas. A história do indiano Togbira é um tanto controversa, pois alguns livros o relacionam com o estrangulamento de 931 pessoas. Mas alguns autores entendem que ele foi responsável por apenas 125 mortes. Por mais de 4 séculos, os thugs, em tradução livre, enganadores,
Uma seita de discípulos da deusa da morte, a deusa Kali, aterrorizavam viajantes na Índia. Eles se juntavam a caravanas, faziam amizade com os viajantes e os executavam com um garrote e levavam suas posses. Esse era o seu modo de ganhar a vida e um negócio passado de pai para filho. Berhan era chamado do rei dos Tugis. Ainda hoje, Tug é o significado para bandido em inglês. E no primeiro lugar, Catherine Monvoisin. Ela viveu entre 1640 e 1680. Nascida na França, fez 2.500 vítimas. Catherine também era conhecida como Lavoisier. Ela foi queimada na Place Grève, em Paris, em 1680, acusada de tentar envenenar o rei. Conhecida pela sua quiromancia, ela também realizava abortos, vendia preparações medicinais que incluíam venenos poderosos. Catherine possuía uma grande rede de clientes da mais alta nobreza francesa, incluindo a amante do rei, a Marquesa de Montespan, que depois de ser trocada por outra, começou a planejar o assassinato do rei. Por causa dessas conexões, a investigação foi interrompida após Monvoisin ser morta na fogueira. No entanto, estima-se que a alquimista tenha matado entre 1.000 e 2.500 pessoas. Portanto, mesmo com um número mais modesto, ela continua sendo a maior serial killer da história da humanidade. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. E se esses números também te deixaram chocados, deixe o seu like, se inscreve, ativa o sininho, comenta e compartilha. E não se esqueça, todos os links estão aqui na descrição. Tchau!